Boa tarde. Muito obrigada por estarem connosco neste fim de tarde com sol, ainda um pouquinho de sol lá fora. Priscila, muito obrigada por teres aceito este convite para participar nas Conversas com Serralves, Palavra de Artista. Prazer. E a minha conversa de hoje com a Priscila Fernandes tem como ponto de partida uma obra que pertence à coleção de Serralves, Gozolândia e Outros Futuros, realizada em 2016. A Priscila foi convidada para participar na 32ª Bienal de São Paulo em Certeza Viva, em 2016, e realizou esta obra. Em 2017, Serralves, pelo segundo ano consecutivo, apresentou parte das obras escolhidas para a Bienal de São Paulo e convidou 5 ateliês de arquitetos para construir um projeto temporário no parque que acomodariam as obras desses artistas. Nesta construção e neste trabalho em conjunto foi interessante a forma como foi projetado e realizado, porque só numa fase muito final é que os artistas e os arquitetos souberam qual era a obra que iria para cada um dos pavilhões. Gozolândia e Outros Futuros foi instalado no Prado das Abelhas, que é um sítio no fundo do Parque de Serralves, na Quinta, e foi construído, projetado pelo Ateliê de Arquitetura Fala. Depois a obra integrou a coleção de Serralves e em 2020, precisamente há um ano atrás, em março, integrada na exposição do projeto de itinerâncias da coleção, apresentamos a obra nos Passos do Concelho, em Lisboa. Mais tarde, a Priscila foi apresentando esta obra noutros locais e, presentemente, encontra-se em exposição no Fórum, na Caixa Fórum em Barcelona, integrada na exposição muito interessante, chamada So Lazy, que estará, penso eu, aberta até abril deste ano. A Priscila Fernandes tem trabalhado connosco, já participou noutras exposições realizadas em Serralves e começamos então com esta obra, Gozolândia e Outros Futuros. Priscila, diz-me como é que eu chego a esta terra de gozo, porque estou muito interessada em lá chegar. E que outros futuros é que tu nos prometes ao construires uma obra com este pressuposto? Olha, chegar à Gozolândia é muito difícil. Segundo os textos originais, que se referem à Gozolândia como cocanha, o país da cocanha, para entrar na cocanha precisas de esperar cerca de 7 anos ou então comer uma montanha de papas de aveia. Não é fácil. Mas é realmente esse o título desta instalação, que reúne o filme chamado Gozolândia, ou Cuckooland em inglês, 3 imagens fotográficas e um conjunto de cadeiras que convida o público a fazer uma pausa, não é? Estas cadeiras proporcionam, de certa forma, um estado de contemplação, que é essa a intenção inicial da instalação. Mas cria uma certa ambiguidade, não é? Porque estando sentados nestas cadeiras, nós não estamos simplesmente a contemplar ou analisar a obra, estamos também a trabalhar, não é? A prestar atenção. E isso é um paradoxo que me interessa muito entre a contemplação e a análise, o trabalho e o lazer. Não é? E daí surgir esta obra de Gozolândia, de forma a tentar perceber de que forma é que nós habitamos esse imaginário da contemplação, do lazer, da preguiça, do ócio nos tempos de hoje, mas também pensar como é que o ócio tem vindo a ser retratado noutros séculos, noutras culturas, não é? Talvez possamos
Passar à próxima imagem, e foi precisamente pelo tema que tu desenvolveste neste filme, esta pesquisa em que põe em paralelo o ócio, o lazer e a forma como a criatividade e o olhar à arte me interessou precisamente para fazermos esta conversa. Foi o ponto de partida. Neste contexto, em que estamos todos fechados em casa, mais ou menos, alguns saem, outros não, quando surgiu a possibilidade de fazer esta conversa, eu pensei no teu filme como um ponto de fuga, como um refúgio. E se fizesse alguma conversa, com certeza que seria contigo e com o tema que estamos neste momento a trabalhar. Podemos passar à próxima imagem? Eu acho que podemos ver o excerto, não é? Temos um excerto para mostrar, que é o início do filme, os primeiros 3 minutos. Nasceu na cidade. Mas quando a gente viu Cozolândia, a gente experimentou vir pra cá. Tudo é guloseima aqui, tudo. Os rios são de caramelo e água vai com chantilly, com bastante açúcar. Na Gozolândia a gente só dorme até de dia. A gente é como morcegos. Eles dormem de dia e acordam de noite. A gente é como eles. Mas, como isso, a gente é um pouquinho diferente. A gente quase nunca come. O filme foi filmado integralmente no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Sim, foi, que é um parque urbano enorme, que é muito visitado, acho que é cerca de 14 milhões de pessoas. Eu fui uma das pessoas que visitei o parque algumas vezes, e achei muito interessante utilizar o parque quase como um tabuleiro de jogo ou uma espécie de um guião, onde posso construir uma narrativa sobre o lazer, um retrato sobre o lazer. Como vimos no filme, não é apenas um retrato dos tempos de hoje,
mas também o filme começa com a referência do país da cocaína, este mito medieval, folclórico, que fala de uma terra que é um paraíso terrestre, onde há fartura, onde a comida não faz falta, cai do céu já cozinhada, e não é preciso trabalhar, não é? Onde o trabalho é desnecessário, onde quem mais dorme é quem mais ganha. Pronto, é assim que começa o filme, mas depois o resto das filmagens mostram algumas atividades de lazer, como é que as pessoas passam o seu tempo livre no parque, de formas muito diferentes, em espaços também muito diferentes, e usando a arquitetura do parque, que foi desenhado pelo Oscar Niemeyer, não é? Usando, por exemplo, o edifício da Bienal, usando o Museu da Arte Moderna, o Museu Afro-Brasil, como elementos deste jogo, não é? Que eu construí deste sistema, de forma a falar sobre o lazer, das diferentes vertentes do lazer. Como, por exemplo, no Museu da Arte Moderna, eu procuro obras da coleção que falem sobre, que celebrem o lazer como uma ferramenta política, como a refuso ao trabalho, à liberdade, a celebração da liberdade, do prazer e contemplação. Mas no Museu Afro-Brasil vou procurar imagens dos campos de trabalho e de escravidão. E jogo também com elementos lúdicos da arquitetura e do espaço do parque. A tua Gozulândia tem bandeiras próprias, tem insígnias desenhadas por ti. Sim, sim. Sim, que fazem referência também à arquitetura do Oscar Niemeyer, do parque e de algumas referências que encontrei no Museu também de Arte Moderna. E é engraçado que tu falas sobre as bandeiras, porque é uma forma, a bandeira é um símbolo tão forte, não é? É uma forma de dizer aqui é o país da cocaína, não é? É uma marcação de um território. Exato, exato. E eu na mesma altura fui convidada também para fazer uma performance no consulado português em São Paulo. Íamos passar depois para essa parte, não é? Naquele jardim maravilhoso do consulado. Sim, sim, que foi desenhado pelo Bruno Marx e que pronto, eu tentei reclamar o consulado como o país da cocaína, assim, por uns tempos também substituímos algumas bandeiras pelas bandeiras da cocaína e fizemos lá uma performance. Eu perguntava-te, esta ideia do ócio que tu pretendes retratar aqui, do país da abundância, leva-me a pensar e a citar alguma coisa relacionada com isto. Permanecer imóvel na cama, entregar-se à vida mental, renunciar aos horários de uma existência atrofiada e regida pela produção. Isto, e estou a citar Cocteau relativamente a estes pensamentos. Esta cocaína, esta Gozulândia, tu queres criar uma nova Babilónia, queres criar um país, pretendes levar-nos para algum lado, para algum sítio? Pois, isso é os outros futuros, não é? Exato. Que a obra refere. E os outros futuros é uma pergunta, é uma questão que fica em aberto, não é? É a realização de que estamos num momento de crise, com a nossa relação ao trabalho, a nossa relação com produção, a forma como a nossa autoestima é avaliada também em relação a quanto produzimos, não é? E isso afeta o nosso ambiente, afeta em muitos campos da nossa vida. É a realização de que estamos nesse momento de crise e que temos que realmente pensar formas positivas em como conseguir viver. Eu passava um pouco atrás, antes de passarmos para os outros futuros, que é o nosso próximo passo. Falávamos do Jardim Europa e da performance que tu realizaste lá, que realizaste no Jardim do Consulado de Portugal em São Paulo, naquele maravilhoso jardim, e a performance chama-se Jardim Europa. Uhum. Sim, foi muito interessante fazer este trabalho. Nasce, mais uma vez, faz referência ao país da cocaína, mas o país da cocaína, então agora posso explicar um bocadinho melhor, é um mito folclórico medieval que nasceu no século XIII e que vai até o século XX e que viaja em países diferentes, culturas diferentes, eras diferentes, não é? E cada vez que este mito viaja, não é? É adaptado
ou outras à cultura ou à ideologia do sítio que abraça este mito. O mito segue da tradição oral, mas também há textos escritos. E o que eu acho muito... Os que chegaram até nós, não é? Desde o século XIII, o que eu acho muito interessante é que quando nós os fazemos uma compilação destes textos, nós conseguimos perceber, conseguimos entender estes textos como um documento histórico, não é? Como um documento cultural e ideológico. Porque no início do século XIII, quando este mito aparece, nota-se que existe mesmo uma celebração ao lazer e à preguiça, mas no século XVI, pronto, com a introdução do calvinismo aqui nos Países Baixos, não é? Porque o mito nasce em França e a Holanda, mas com a introdução do calvinismo nós começamos a ver que os textos são adaptados para conter uma moral e reprimirem estes comportamentos do ócio, não é? Priscila, eu não disse que tu estavas a falar da Holanda, estás a falar de Roterdão, portanto... Sim. Sim, mas como eu disse, o país da cocaína existem muitas versões. Nós temos a versão portuguesa, temos a versão brasileira, temos a versão italiana e isso é muito interessante a ver. Por exemplo, a versão holandesa fala de casas feitas de panquecas. Não é? Porque no país da cocaína a comida já está cozinhada, pronta para comer, não é? E todas as casas são feitas de comida. Existem porcos com faca e garfo já cozidos a correr, ou peixes já grelhados a saltar dos rios, etc. Pronto, mas na versão holandesa as casas são feitas de panquecas, na Itália as montanhas são feitas de queijo parmegiano, no Brasil, na versão brasileira, as telhas são feitas de ouro e as ferraduras das portas são de rubim. Ou seja, dá para ver o contexto, não é? Dá para ler coisas muito interessantes nestes textos. E eu achei estes textos muito interessantes, resolvi fazer uma compilação e daí nasceu essa performance. Há um ator, não é? Que seguindo a tradição oral, que nos conta a história da cocaína, nesses séculos, entre o século XIII e o século XX, mas também existem outras personagens, como por exemplo um professor de ética que eu conheci nessa altura, que participa nesta performance e que nos dá uma pequena lecture sobre o ócio. Não é? Podemos ver agora o excerto. Uma gente alegra e forte, um povo civilizado, bom, sociável e carinhoso. E por todos eu fui abraçado. Negócio era o contrário de ócio. E se nós assumimos aqui que ócio era tempo livre, a gente pode então admitir que negócio é o nosso tempo não livre. Bom, é comum a gente até, quando a gente está se dedicando aos nossos negócios, que a gente diga, por exemplo, que está sem tempo livre. Então, essa definição nos serve. Bom, só que eu prefiro, como eu não gosto muito de etimologia das palavras, e eu acho que a etimologia não nos ajuda a entender as palavras, eu prefiro olhar para como os romanos, eles administravam seus ócios e os seus negócios. Não sei se vocês sabiam, mas o Domênico de Masi, ele nos conta o seguinte, que desde o século II, ali antes de Cristo, até o século V, o romano administrava o negócio dele da seguinte forma. Ele acordava, não que ele acordasse, tipo, despertador, tocasse, ele acordasse e fosse para lá. Ele acordava no horário que lhe era conveniente e ele ia para as termas. Ia para as termas. E lá nas termas, ele ficava ali até o final do dia, até a tarde raiar, e aí ele voltava para sua casa. E era nessas termas que ele se dedicava aos seus negócios e também aos seus ócios. Porque lá nas termas ele poderia fazer as suas atividades corporais, ele fazia ali as suas ginásticas, ele tomava sauna, ele ficava ali na piscina também, mas ele também, nas termas, se dedicava à política e aos seus negócios e ao trabalho. Como disso a gente progrediu para ficar em frente a um computador numa sala de escritórios, para mim é um mistério. Mas é um mistério maior daquele cara que fala, com licença, meu chefe, eu preciso atender. Isso, para mim, realmente bem misterioso. Bom, eu imagino que, por exemplo, um empresário de hoje que olhasse ali para aqueles romanos fazendo o seu trabalho nas termas, possivelmente o cara diria que
o Império Romano estava condenado ao fracasso. Mas se a gente tomar o Bertrand Russell, ele dizia uma coisa bem interessante, que a gente deve a essa antiguidade, né, a esse ócio da antiguidade, diversas coisas que nós temos hoje. O Russell vai dizer que a gente deve isso, né, as nossas artes plásticas, a esse período que a gente deve o nosso teatro, a esse período a gente deve a nossa filosofia, as ciências e a nossa política. Lá na Gozolândia, os tijolos das casas são de cristal e marfim. As portas, barras de prata, fechaduras de rubim. As telhas, folha de ouro, e o piso de cetim. Nas igrejas e nos claustros, as torres são de salsichas, pratos de príncipes e reis. Ali, todos podem se saciar, sem pecar. E é este ócio criativo que de Masi nos fala, em que é a conjugação das várias situações, é a diversão, é o pensamento, é o estudo, e que nos leva a ter uma atitude diferente perante as coisas. E é isso que eu penso que tu procuras também. E nos teus trabalhos é mostrar uma versão positiva do ócio e não uma versão negativa, como ele é ultimamente considerado. Exato. E isto leva-nos para os outros futuros e para o filme que tu realizaste em 2019, o Lazer, A Fronteira Final. Uhum. Sim, ora bem, não é bem o meu filme, é uma compilação de filmes que eu Mais precisamente. roubei. Ora bem, é um projeto interessante, é um recorte de várias cenas de filmes de ficção científica que eu escolhi devido a terem alguma relação com relações sociais e com o trabalho, mas mais especificamente com o lazer. Como é que nós vemos o lazer no futuro em filmes de ficção científica? Ou seja, usaste os excertos para construir uma narrativa que leva um ponto de vista. E com esses pequenos excertos escolhidos de vários filmes, conseguiste de facto demonstrar esse ponto de vista que pretendes criar, que pretendeste criar. Portanto, há uma data deles, Sim. desde o primeiro Metrópolis de 2027, que temos um pequenino excerto para mostrar, até ao Admirável Mundo Novo, a versão original de 32, não o filme, mas o livro. Exato. Sim, mas como sabemos, os filmes de ficção científica, eles no fundo mostram um futuro que é já uma réplica do presente, não é? É um reflexo do presente, e isso é que eu acho muito interessante. E podemos passar o primeiro excerto? Sim, podíamos passar um pequeno excerto, o primeiro, talvez do Metrópolis. Exato.
No Metrópolis, o lazer é mesmo uma atividade da classe alta, não é? A maior conquista é cultivar-se e não trabalhar, e proteger também esse espaço de lazer como seu, não é? Porque vimos ali o Jardim das Delícias só acessível realmente às pessoas com outra classe. O filme Metrópolis é considerado um dos filmes base para os filmes de ficção científica que são feitos depois, e é um filme realmente admirável, neste momento restaurado, na versão quase integral das 2 horas, e que devemos o substrato da classe operária, nos cenários industriais e de trabalho, e os elevadores massivos que levam ao Jardim das Delícias, digno só de alguns. Portanto, os outros filmes que tu escolheste também são noutra perspectiva, são num cenários mais pós-apocalípticos, em que a Terra está completamente destruída e que há redutos em que acontece alguma coisa, ou uma flor ou uma folha que ainda vive. Sim, é uma resistência, sim. Depois eu notei que há muitos filmes cyberpunk, como o Blade Runner, que estamos a ver agora um slide dele, o Wall-E ou Strange Days, que trazem mesmo muito esta ansiedade que nós temos do futuro, de paisagens densas, poluídas, cheio de cartazes publicitários, marcas, e com grandes mudanças climáticas, não é? E aí nesses filmes o lazer normalmente o lazer é uma atividade suja, não é? É uma atividade dos criminosos, acontece sempre em ruas escuras, é o sítio onde encontramos os bares, os casinos, e os vigaristas e os bandidos, não é? É dessa forma que o lazer é retratado nessa estética de cyberpunk. Ao mesmo tempo, esses bares, esses casinos também são lugares onde encontramos a população mais inclusiva, não é? É sempre onde vemos a clientela mais exótica, os extraterrestres todos juntos a divertirem-se. E acho isso interessante. Depois há outros filmes de ficção científica que falam um pouco, que tentam arranjar um pouco uma alternativa futura, não é? Que não sejam assim tão um apocalipse, como por exemplo o Downsizing, não é? O filme Downsizing, ele mostra como a tecnologia futura é usada para reduzir o problema ecológico. Se calhar passávamos à frente, este é o Wall-E, não é? Este é o Wall-E, sim, que é o By Large. Em que fica um robozinho na Terra a arrumar arrumar lixos, detritos perigosos, e encontra coisas maravilhosas como fotografias ou recordações de algumas pessoas. E passávamos à frente, estavas a falar do Downsizing. Do Downsizing, acho que é o slide a seguir, que mostra, exato, é aqui, que mostra pronto, uma forma de reduzir o problema ecológico, que é reduzindo as pessoas a pequenas pessoas, não é? De forma a reduzir a camada, ter uma pegada menor no meio ambiente, e estas pessoas vivem numa comunidade chamada Leisureland. É? Que é uma bolha. É uma bolha. Onde a única coisa que se faz é consumir lazer, não é? E isto ao mesmo tempo é uma resposta assim redentora do capitalismo de se perpetuar, não é? Porque quanto mais tu reduzes o custo de vida, mais dinheiro tens, mais o dinheiro ganha valor, não é? E há uma parte muito interessante no filme, acho que é no próximo slide, em que mostramos, em que mostra, sim, uma pessoa compra um anel de diamantes, não é? Mas é minúsculo. Por isso mas não custa quase por nada. outro lado, há uma outra cena em que eles enviam um anel de diamantes, que depois tem um tamanho descomunal, que é quase uma escultura de exterior, que fazem o envio do anel para o sítio reduzido e sim. Tem estas contradições. De facto, diminuiu a pegada ecológica, mas por outro lado cria ali um sítio completamente isolado, e depois há o outro lado desta terra, deste sítio paradisíaco, que é
as pessoas que vivem, que fazem os serviços nessa terra paradisíaca. Portanto, os paradoxos e as contradições continuam a existir, independentemente de reduzires o tamanho, independentemente de... E nós vemos nestes filmes que tu selecionaste e que tens indicados, que há sempre um outro lado. Há sempre... As coisas nunca correm bem, totalmente. Não é um paraíso, não é um paraíso. Por exemplo, eu há bocado falava no Admirável Mundo Novo, as pessoas no Admirável Mundo Novo vivem com os comprimidos tricolores do Soma e estão ligadas a uma mente superior que é a Indra, que depois destrói tudo e controla tudo. Portanto, também temos o outro lado da moeda. Exato. E este slide, lembra-me, é do filme Total Recall, em que até o sono, pois as memórias e o sono fazem parte do trabalho, não é? Já não são tuas, não é? Tu vais em viagens virtuais enquanto que dormes. E eu acho que este é o último slide que temos aqui, exato. E passamos ao ponto de viragem da tua pesquisa, o teu ponto em que eu queria referir como um ponto de partida. Tu, a partir de 2017, de uma forma sistematizada, começas a construir uma cronologia que tem este nome, o Escorrega de Água da Arte Abstrata, em que tentas fazer o paralelismo ou encontrar situações em que o desenvolvimento de objetos de lazer se refletem na criação de arte. Partindo do princípio que, e tu referes isso várias vezes, que no início do século XX foram as primeiras férias pagas e isso desenvolve uma indústria de lazer, esta cronologia, que de uma forma muito interessante consegue-se encontrar estes paralelismos. Como é que a invenção dos patins está relacionado com o expressionismo abstrato dos anos 60? Ou como é que as piscinas insufláveis estão relacionadas com as performances antropométricas do Yves Klein? Portanto, tu nesta cronologia, quantas entradas é que tens nesta cronologia, Priscila? É Estive a contar. Sim, está a crescer. Esse documento que nós estamos a ver já tem 1 ano, por isso agora já está muito maior, tem 5 colunas e tem 1.190 novas entradas. E encontramos coisas como o Tetris, como os patins, como as piscinas. Exatamente. Encontramos, no fundo, como disseste, a relação entre o desenvolvimento de lazer e de atividades de lazer e de produtos, não é? Para esse novo mercado, com a história da arte abstrata do século XX, com os diferentes movimentos. E eu tento arranjar, então, uma relação que entre a arte e o lazer, não é? É uma relação que, obviamente, é fictícia. Ou não, porque nós também sabemos que o Malevich escreveu sobre a preguiça, o Elliott Sica fala do conceito de querer lazer, do Champ passa anos dedicado a jogar xadrez, não é? E Mondrian pratica yoga, sim, e não só. Ou seja, existem casos reais, mas eu uso esses casos na cronologia, mas estou também interessada nas relações fictícias. E isto interessa-me porque normalmente nós explicamos, nós entendemos a arte, não é? Como uma relação uma relação com a sociedade, não é? E olhamos para modelos socioeconómicos, como o Fordismo, o post-Fordismo. E isto, esta forma de olhar através do lazer, cria uma narrativa diferente, não é? Podem não ser causa e efeito, mas o que é certo é que tu conseguiste encontrar umas relações super divertidas e super interessantes e que eu gostava que tu nos falasses de algumas delas. Olha, neste slide nós estamos a ver a Niki de Sanfal a dar tiros, a pinturas. Estamos a ver Saburo Murakami a tirar bolas a telas e a correr entre elas. E vemos que ao mesmo tempo bowling, frisbee e paintball são atividades populares ou que foram inventadas mais ou menos nessa altura. No próximo slide vemos
como apanhar sol e ficar bronzeada, é uma atividade muito popular nos anos 50, e coincide com a obra de Charles Ames, quando ele cria o Solar Do Nothing Machine, não é? Que reflete essas luzes. No outro slide, neste slide é viagens comerciais de helicóptero, balão, a invenção do paragliding, ao mesmo tempo que a land art é popularizada na América e que o Yves Klein faz aquela obra muito famosa, Leap into the Void. Não é? E também as motas, no slide anterior, as motas que se desenvolvem nos anos 70 com a obra de Michel Heiser, ali no deserto, a fazer aqueles círculos de motorizada. No próximo slide, deixa ver o que é que vem. Depois, do chão para jogar xadrez, a primeira emissão da BBC, em que eles têm como background, tem também xadrez, a invenção das palavras cruzadas e uma pintura do Vasarely que também se chama Chessboard, um tabuleiro de xadrez. A invenção do Slip and Slide nos anos 60, e quando ir andar de ski é popular também, está relacionado com o Franz Klein e com a Mayama Tadashi, que pinta na neve, não é? Aqueles riscos na neve. São coisas assim engraçadas. Mas estas coincidências para ti não foram suficientes pô-las no papel e colá-las. Tiveste que as experimentar e construir o teu trabalho a partir daqui, colocando-te em situações encenadas e que efetivamente transportam para estas experiências. Depois fotografas-te, tornas-te o centro do teu trabalho, fotografas-te e desenvolves aquela que tu chamas as séries de trabalho. Uhum. Vamos... Com base na pesquisa que fiz, que estou ainda a fazer, porque a cronologia é um documento que ainda está constantemente a ser atualizado, não é? Depois também faço estas experiências onde eu tento configurar situações onde eu pratico atividades de lazer, de forma a pintar em grande escala e ver o resultado que dá, não é? A nível sensorial, perceptual e processo também. E aqui está uma, por exemplo, com andar de patins, que se relaciona. No fundo, tu pões em prática as teorias, a brincadeira, o ócio e a criação, neste caso não a contemplação, mas a criação da tua arte. Sim, o resultado final são estas fotografias que nós estamos a ver. E que também retratam, de certa forma, uma posição um bocado heroica, não? Esta tradição do artista herói, que normalmente uma imagem muito masculina, mas eu insiro o meu corpo nesse canon de representação. Eu gosto muito dos títulos que tu atribuis às tuas obras, por exemplo, esta acho que não estou enganada, é o Pull to Pull. Sim. A outra é autorretrato com os patins, com os em patins. Todas estas, tu descreves de facto o que estás a fazer na obra e és o centro desta criação. Aqui estás na rede. Estou numa rede, sim. Chamas precisamente à obra na rede. Não na rede virtual, mas na rede real. Estas obras ainda estão a ser produzidas, ainda não foram apresentadas, a parte delas. Aqui é o Slip and Slide, não é? E aqui estou a apanhar sol, quer dizer, estou a bronzear sobre uma daquelas luzes de solário, não sei como se diz, luz UV, não? E que imprimes, isto é uma técnica, imprimes o próprio tecido que está exposto, vai ficando marcado com sombras do teu corpo provocadas pela luz, portanto... Sim, os que vemos em azul é cyanotypes, são provocados, são impressões
provocadas pela luz, é um processo fotográfico, no fundo, não é? E aqueles tecidos com cores quentes é um processo diferente pelo calor, porque havia também imensos aquecedores que eu pendurei nesse teto de forma a aquecer, e então eu deito-me por baixo dos aquecedores, não é? Para fazer uma impressão. Espero que tenha estado frio, que não esteja calor, senão estás a sofrer, não é propriamente a trabalhar de uma forma divertida, mas estás a sofrer, e já percebemos. Mas essa é a ironia, não é? É que... E esta obra tem um título que eu adoro, e que depois perguntava-te mais tarde, mas agora se serias feliz como uma gaivota com a batata frita, mas agora passávamos, era para outra obra que gostávamos de apresentar, para um mundo melhor, que é de 2012, eu devo ter, é uma gralha, que deve ser uma gralha minha, mas é de 2012. Neste trabalho, procuravas demonstrar que a réplica da realidade, porque aqui são crianças que estão em situações exatamente como as reais, há supermercados, há consultórios médicos, há empregabilidade, e é o paradoxo, porque depois acaba sempre tudo por correr mal, apesar dos bombeiros e da polícia existir, corre sempre tudo mal. O que é que tu pretendias, o que é que tu querias demonstrar com este filme? Bem, o filme retrata uma cidade em miniatura, onde há várias corporações que se reúnem para ensinar, para construir às crianças esta experiência com papel de consumidor, não é? O vídeo segue um grupo de crianças a trabalhar na cidade, numa cidade moderna, onde eles arranjam emprego no supermercado, trabalham como médico, ou então vão passar o tempo livre e o dinheiro que ganham do trabalho numa discoteca, não é? E eu neste filme, eu editei o material, não é? Isto foi depois de ir visitar este parque com os meus próprios primos. Eu usei esse material de forma a criar o caos final, de forma a encenar quase esta ideia de que as crianças se vão revoltar ou que existe alguma reação, não é? De um resultado negativo, não é? Qualquer coisa vai explodir ali. Esta réplica do mundo real não deve acontecer, é a conclusão a que nós chegamos. E as teorias de Rousseau, em que as crianças devem ser educadas fora da escola, estamos a falar de 1712, já nessa altura diziam que as escolas que não deviam ser os últimos redutos da educação, que deviam aproximar-se à natureza. E muito interessante, e a pensar num futuro melhor, a Universidade de Belas Artes de Hamburgo criou uma bolsa de estudos da ociosidade e atribuía aos candidatos que melhor respondessem a 4 perguntas. O que é que não quer fazer? Por quanto tempo não quer fazer? Porquê é que é tão importante não fazer estas coisas em particular? Porquê é que é a pessoa certa para não fazer isso? Portanto, eu sei que foram atribuídas 3 bolsas, o resultado é positivo, e que vão ser anunciadas brevemente no âmbito de uma exposição que a Universidade está a construir e que se chama, isto Priscila tem a ver também com o trabalho que tu desenvolves sobre a educação, uma escola de inconsequência em direção a um mundo melhor. E sabemos quem é que foi o vencedor? Neste momento não podemos divulgar. Depois saberemos com certeza. Muito interessante. E agora sim, és mais feliz do que uma gaivota com a batata frita? E queria fazer-te uma outra pergunta, e que quando eu pensei formular essa pergunta senti que a formulação estava completamente errada. Como é que tu ocupas o teu tempo livre? Porque o tempo livre não deve ser ocupado, deve ser vivido, deve ser livre. Mas tenho que te perguntar que se praticas o ócio e se és livre para fazer o que queres, e o que é que fazes quando és livre para fazer o que queres? Pois, é complicado. Eu sou uma gaivota, happier than a seagull with a French fly. Estás a fazer referência ao título de uma das obras, uma das fotografias, sim.
Se sou mais feliz que uma gaivota, não, acho que não. E isso pratico o ócio, acho muito difícil. O resultado destas obras que eu mostrei até agora vem exatamente deste conflito e desta culpa que eu sinto em não conseguir fazer nada. Mas isso é a nossa educação, todos nos sentimos culpados porque não fazer nada parece que é uma coisa horrível, mas não, só assim é que conseguimos pensar. As melhores ideias acontecem quando estamos libertos de tarefas, libertos de pensamentos e na perspectiva de um ócio criativo. Tu, ao não praticares o ócio, nunca serias uma candidata para a casa dos adultos do ócio do Duchamp, nunca serias a candidata ideal, porque aí só podem entrar mesmo as pessoas que não fazem nada, porque o trabalho na casa do Duchamp é completamente proibido. Pois é. E na cocaína também não é? Quem mais dorme, mais ganha. Mas eu tenho, ora bem, eu comecei esta série de trabalhos por causa deste conflito realmente que eu tenho, tentar perceber, não é, porque é que eu dou tanto valor ao trabalho, não é? Mas também tentar arranjar uma forma positiva de agir, não é? Que não seja só sobre esta hiperprodutividade, não é? Que não exauste. E então eu crio algumas situações, não é? Atividades de lazer que eu faço, ou também estas pinturas que nós estamos agora a ver, crio situações em que me permitam ser um pouco mais fluida, trabalhar de forma menos controlada, não é? E isto é uma série de trabalhos uma série de pinturas chamadas Free to Do Whatever We. Ouves a música do Oasis quando faz. Eu fiz uma playlist, por acaso, para esta exposição. Mas estava a dizer, é uma série de pinturas em que vemos braços entrelaçados, vemos redes, vemos tramas, também vemos uma referência às 3 graças gregas, às Charites, da mitologia grega, que são deusas associadas ao lazer, à natureza e à criatividade, não é? Há essas referências nas pinturas, mas o que é mais interessante também, o que é interessante nestas pinturas é que elas são feitas com uma técnica que é a técnica da encáustica, que é cera derretida com pigmentos, não é? E aí vamos nós, gostas de sofrer. Eu gosto Gostas de sofrer porque esta técnica, uma técnica tão ancestral, é preciso saber como trabalhá-la. E tu estás a fazer obras de 2 metros por 1,5 metro, mais ou menos. Diz-nos como é que tu conseguiste ultrapassar a questão técnica. Pronto, então a cera tem que aquecer até 90 graus, 80, 90 graus para ficar completamente diluída, não é? E é um método muito antigo, vem do grego encaustic, pintar com calor, não é? Derreter com calor. E pronto, normalmente nós também, artistas contemporâneos, nós temos um pintor português muito conhecido, Avelino Sá, que trabalha com encausta de forma fantástica. A encáustica é grossa, não é? Tem uma camada grossa, é cera seca, não é? Mas a mim não me interessava tanto essa ideia, e eu queria mesmo criar aquela ideia fluida de derreter, de calor, não é? E então criei uma máquina, uma mesa de calor de 2 metros por 1,5 metro, que aquece até 90 graus, a mesa toda. E essa mesa é onde eu coloco as telas, o pano cru, os papéis, não é? E pinto com a cera e deixo derreter a cera nessa mesa. Isso foi um projeto que pois, deve ser um calor insuportável, mas de qualquer maneira, ao inventares esta mesa, com o apoio do projeto In4Art, que te apoiaram nesta aventura, tu conseguiste criar uma mesa com pés amovíveis, que vai dos 30 aos 90, facilitou-te de facto a construção, mas isso não impede de pensar que quando tu fazes o que queres e quando se coloca esta pergunta a um artista, ele vai passear, vai ver os museus, vai visitar museus, vai ler, desfruta o tempo de outra maneira. Tu tens que estar a provar a tua teoria de que trabalhar é muito mais importante do que estares disponível para outras aventuras, que vais depois buscá-las ao teu último filme, ao último trabalho, que é Nunca Toca ao Chão. Aí sim, aí já estás noutro patamar. Sim,
uma coisa mais que eu podia dizer sobre estas pinturas e essa máquina de calor que eu inventei, não é? É que no fundo é uma máquina instantânea de fazer arte, porque a tinta não precisa de secar, uma vez que tu tiras a tela da mesa, 2 segundos e seca, ou seja, é uma coisa instantânea. Eu posso fazer muitas pinturas ao mesmo tempo, no mesmo dia, e eu não sei se a máquina manifesta a minha preguiça, não é? Porque é fácil de conceber, ou se é então uma máquina que revela esta obsessão com esta hiperprodução, esta produção industrial, não é? Estou também um pouco confusa. Então tu consideras que o ócio não é a mãe de todos os vícios, mas sim precisamente o contrário, é a mãe da vida. É isso que tu consideras, apesar de não o praticares. Apesar de não conseguir, mas é uma contradição, mas acho, tem que ser acho interessante pensar o ócio como uma ferramenta de resistência, sim, a preguiça como uma resistência positiva, não é o dizer que não é negação, mas encontrar outras formas de estarmos juntos que não se baseiam só que não sejam só associadas com produção, isso não é o que nos representa, não é? Neste último ano nós tivemos a perfeita consciência dessa situação, nós tivemos que desacelerar, nós vivíamos numa sociedade irrespirável, de velocidade atroz, não há tempo para nada, não há tempo, e neste último ano tivemos de facto que desacelerar e repensar as situações de outra forma, e voltando outra vez à questão do ócio criativo, que é no fundo a teorização de todas estas questões que temos vindo a tratar. O De Masi já falava no teletrabalho nos fins dos anos 90 e dizia-nos que nós, quando vamos, as pessoas já faziam teletrabalho e nem se apercebiam, porque vamos num comboio a trabalhar, isso é teletrabalho, estamos numa estação, vamos de avião, estamos numa estação, isso já é teletrabalho, portanto, o poupar-nos um pouco à loucura do dia-a-dia, do trânsito, do desaceleramento de uma vida que acaba por ser infeliz. Eu até tinha uma nota que o excesso de trabalho, que o Ministério Japonês do Trabalho fala em 10 mil mortes por ano, e há um nome que se chama karoshi, que é um colapso repentino devido ao excesso de trabalho. Portanto, todas estas questões têm que ser, de facto, analisadas e repensadas, e para onde é que vamos e o que é que queremos fazer, e vermos o mundo de outra maneira, porque o excesso de produção também leva ao colapso do sítio onde nós vivemos. Exato. Mas acho que também temos de ter cuidado quando olhamos para o lazer, o que fazemos no tempo livre, não é? Que é o tempo não livre, que é essa oposição, não é? Que nós também vemos que muitas atividades de lazer que nós temos servem exatamente para nos melhorar como indivíduos produtivos, não é? Claro. É esse também o paradoxo, não é? Usamos para melhorar o nosso intelecto, ou para trabalhar no nosso corpo, ou vamos consumir outros produtos, não é? E o lazer já está em escritórios como o Google Office, ou já se fazem atividades de team building em escritórios, não é? Já está a entrar também no mundo do trabalho. Por isso também é uma coisa pronto, o lazer também é um espelho do trabalho. Nós normalmente dizemos que é a oposição, é o outro lado da moeda, mas no fundo hoje em dia já não. Hoje em dia já nem mesmo com o lazer uma pessoa consegue realmente desacelerar e libertar-se. Eu não resisto, porque eu ouvi há pouco tempo o Manel Cruz num concerto que ele fez confinado, e ele dizia uma coisa que eu achei belíssima. Ele disse: a minha mente nunca para quieta, dou-lhe coisas lindas para se entreter. E eu não resisti a trazer isto para aqui, porque de facto é mesmo isso. Mesmo quando nós estamos em situações de suposto lazer, ou obrigamos-nos a estar parados, sossegados, a contemplar, a nossa mente não para, e é essa precisamente a contradição, e é preciso perceber este lazer, este ócio, de uma forma diferente. E depois de ter começado a preparar esta conversa contigo, eu fui fazer algumas pesquisas, e há imensos artistas a trabalhar nesta questão, imensos curadores
a levantar a questão e a tratá-la de uma forma imediata, e eu gostava de pensar que isto é positivo e que isto é muito, muito importante na nossa vida como pessoas ligadas à cultura, às artes, vermos as coisas de outra maneira, vermos o mundo de outra forma, olharmos para o teu trabalho de outra forma. E Priscila, eu dava por terminada a nossa conversa, não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa. Fomos certinhas nas horas, foi muito bom. Uau! Que bom! Não, olha, eu só quero dizer que foi um prazer estar aqui e falar contigo, e as pessoas não sabem em casa que nós tivemos várias conversas, não é? E que foi muito interessante esta partilha também de ideias e de pesquisa. E que o trabalho vai estar, a primeira obra que nós mostramos, a Gozolândia, o filme Gozolândia vai estar disponível para todas as pessoas que nos estão a ver, não é? Vai ser enviado um link e podem ver na íntegra esse filme. Pronto. A Diana depois isso. enviará esse link às pessoas que estão nesta conversa. Cabe-me agradecer-te muito por ter estado comigo, foi muito importante, foi muito interessante. Agradecer às pessoas que estão por trás da tela, os meus colegas que nos ajudaram a preparar esta conversa, a todos aqueles que estão connosco hoje e que deram o seu tempo a ouvir falar da obra da Priscila Fernandes, porque foi uma imersão na obra mais recente. Claro que não falamos das obras anteriores a 2016, mas a Priscila tem um site que pode ser consultado, e as obras estão disponíveis com textos e imagens para quem quiser divulgar, quem quiser ver, desculpem. Uma última nota, e vou deixar-vos no final com uma obra, os minutos finais de uma obra da Priscila, a última obra de 2020, Nunca Toca o Chão, para ficarem para ser ela a terminar a conversa. Mas antes disso, tenho a anunciar que as conversas com Serralves acontecem todos os dias, às 6 horas. Amanhã, dia 4 de março, vamos falar sobre jardins históricos, paisagens culturais a preservar e a valorizar, com a presidenta de direção da Associação de Jardins Históricos, a professora Teresa Anderson, e a jornalista Arminda Deusado. Priscila, mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos, fiquem bem, e o filme Never Touch the Ground. Oh, it's so thrilling to live in the city. It's so exciting, so many things to do. I love it all so much fun. I do not want to touch the ground. It's all so nice, no sense of gravity. As I look around, smiley faces I can see. Oh, it's all so thrilling, it's all surprising. Oh, it's so exhilarating. I love the merry-go-round. And the roller coaster is very scary. I wish I had more free time to enjoy these things. But all my life is work and work and work and work. I wish we could play more.
wish it would be about fun. I wish it would be about each other. You and me together having fun. You and me together having fun. Never touch the ground, never touch the ground, never touch, never, never, never touch the ground. You and me together having fun. Never touch the ground, never touch the ground, never, 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 ever, ever touch the ground, never touch the ground.